Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, episódio 5 do Fio da Meada. Hoje é dia 13/5 de 2020, quarta-feira, dia de trocar uma ideia aqui. Por que não, né? Maravilha, fechando umas coisas. Eu comecei um pouco atrasado hoje. Porque atrasou as coisas. Mas enfim, já estamos aqui. Eu tenho poucos assuntos hoje pra falar, na verdade. Só 2. Foi uma semana meio, não sei, livre de ideias. Eu tive outra ideia hoje, mas daí eu falei, vamos deixar essa pro próximo. Então pode ser que hoje seja um mais curto, um episódio mais curto. Bart e Júlia, como é que estão? Tudo bem? Se alguém tá ouvindo isso em outro lugar que não ao vivo no YouTube, as podcasts acontecem todas as quartas, os podcasts acontecem todas as quartas, da 1 às 3, da 1 às, quem sabe, até que horas, geralmente às 3, no youtube.com/corujasonâmbula. As gravações ficam no youtube.com/corujasonâmbula live, se quiser assistir gravado depois no YouTube mesmo, ou no Spotify. E em outras plataformas também encontra colocando exclamação podcast no chat ao vivo aqui. Eu não sei qual que é o link do Spotify. Enfim. Então, um dos assuntos que eu tenho, o primeiro assunto que eu vou falar hoje, é sobre brigas no chat e como lidar com isso. Então, essa não era... Eu não tinha nem muito o que falar sobre isso, daí eu pensei ontem mesmo. E daí eu falei, nossa, na verdade eu acho que é um bom assunto. Porque esses dias eu entrei numa stream, e era uma stream, tipo, não era pequena de fato, tinha, tipo, sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas por aí, certo? E... então tinha bastante gente, o chat corria bem, dava pra ler o chat, mas... tinha bastante gente conversando ao mesmo tempo e tal. E aconteceu que no meio da stream, e foi mais ou menos... eu só tava observando, né? Foi mais ou menos na hora que eu entrei, começou a rolar uma briga nos comentários lá, porque uma pessoa falou uma coisa, e daí a outra pessoa levou, tipo, como ofensa o que ela falou, e daí eles começaram a brigar, aquele negócio de, não, porque você falou isso, daí, não, eu não falei isso, eu falei isso, e daí, enfim, começa uma briga besta assim, e era um dos moderadores que tava envolvido, então o streamer também entrou na briga, porque tava acontecendo no chat deles e afim. Agora, o streamer, de fato, nessa situação, ele não foi... Ele não xingou ninguém, ele só tava tipo, não, mas por que você acha isso? O que tá acontecendo? Ele estava falando de boa, se defendendo ainda do que tava sendo falado lá, mas ele tava bem de boa, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, o problema pra mim, que eu percebi ali, era que, além da briga que tava acontecendo no chat, era uma briga meio, uma discussãozinha besta, que podia ter só, tipo, dane-se isso, calem a boca os dois e vivam que nem gente, sabe? Além disso, da briga no chat ainda tava tendo comentários, ainda estavam fazendo perguntas pro streamer, ainda estavam, tipo, dando oi a pessoas que tinham acabado de chegar, dando oi, perguntando se tava tudo bem, fora da situação da discussãozinha do chat. E aí que tá o problema, porque o streamer ignorou todas as pessoas que estavam falando qualquer outra coisa no chat e ficou focado só na briga. Ele só lia a briga, ele só interagia com a briga e ele só, sei lá, ele ficou cego pela briga. E daí que eu falei, putz, cara, aí ferrou, né? Um monte de gente nova aparecendo, não falando oi, e tipo, se tá numa stream e aparece gente nova e não fala oi porque tá acontecendo alguma coisa na tela, não tá conseguindo ler o chat, ou tem alguma outra pessoa falando, ou, enfim, qualquer outra coisa assim, eu entendo. Mas se você não fala oi
porque você tá focando numa discussão besta, que já é no chat, onde você tá ativamente vendo e tá vendo os dois chegarem e tal. Aí eu já fico um pouco, tipo... Sei lá, não é a melhor das ideias isso, né? E daí eu percebi muito que, tipo, eu acho que eu já fui muitas vezes essa pessoa, esse streamer que ficou focado numa briga besta que tava acontecendo no chat, em vez de focar em outras coisas e, enfim, transformar o meu conteúdo melhor, né? Agora, eu sou uma pessoa que gosta muito de discussão e... Enfim, eu gosto de discutir, assim, eu não tomo como ofensa quando... Enfim, quando não me ofendem, né? Se fala, não, eu não concordo disso por causa isso, eu falo, ok, tipo, tá atacando a minha opinião e o meu argumento e não tem problema nenhum com isso. E eu gosto de elaborar argumentos pra contra-argumentar. Às vezes eu até entro numa discussão que eu nem acredito muito no que eu tô argumentando, mas só porque, sei lá, eu gosto mesmo. Só pela diversão que eu tenho em discutir. E então eu acho que eu já posso ter, muitas vezes, dado muita atenção pra uma discussão que não valia a pena no chat, ou alguma coisa assim. Então, o que eu, sei lá, penso disso, o que eu tentei já faz um tempo já que eu percebi isso, é que as discussões que acontecem tem que ser algo que todo mundo possa discutir, e tem que ser algo que... Putz, tem que evitar muito entrar em discussão séria. Mas alguma discussão imbecil, tipo... Por que tal comida é ruim? Ou por que pizza de margarita é horrível? Que é o mais sensato a se pensar sobre a pizza. São coisas idiotas que todo mundo... Ou, enfim, não todo mundo, não pode generar, mas a maioria das pessoas vão conseguir falar sobre. Então você vai incluir o chat todo na brincadeira e as chances de alguém sair ofendido disso são extremamente pequenas. Então, tipo, maravilha. E daí você gera pessoas falando no chat. Qual que é o nome disso? Você gera interação na stream, as pessoas falam mais, todo mundo brinca, todo mundo se diverte, todo mundo fala umas asneiras e continua. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo uma live stream de Red Dead e começou uma discussão sobre preconceito. E daí eu não quis entrar na discussão e faz pouco tempo isso, né? Não faz tanto tempo, faz alguns meses. E eu sei que anteriormente eu entraria na discussão do porquê a pessoa que tava falando o negócio que eu achava que ela tava errada, de fato, do que ela tava falando. Mas naquele dia e naquela época eu tava com uma mentalidade tipo, é um assunto muito sério, é melhor não. Mas eu acho que eu voltei pra ideia de tipo, então é um pouco difícil você... falar, tipo, eu acabei de falar que era pra ir em assuntos não sérios e tal, mas isso eu acho que é quando você começa a discussão, assim, quando você começa do nada pra gerar essa interação. Agora, se a discussão vem de uma maneira natural, ou vem do chat, alguma coisa importante que você acha que deve ser falado, eu acho que tem que ser discutido, e eu acho que se fosse hoje eu iria discutir com a pessoa sobre, mas aí eu acho que o que tem que prestar atenção é até onde que vai aquela discussão. Porque muitas vezes, enquanto você tá discutindo com alguém, ela não vai mudar de opinião de nenhuma maneira. Então, eu já tive discussões, obviamente, sobre coisas importantes na vida. E dá pra você entender bem quando a pessoa tá escutando e tá querendo se informar. Ou quando a pessoa tá apenas... Tipo, ela não vai ligar pro que você tá falando, ela já tem uma opinião dela formada. E aquela discussão meio que chega
num lado que não vai mais sair de lá, não importa o quão bem você argumentar, a discussão fica estagnada e não sai do lugar. E daí eu acho que é aí que você tem que, se você tá fazendo a stream, cortar o argumento e deixar o assunto morrer, sabe? Então é bem difícil isso, mas eu acho que tem essa... Você tem que prestar bastante atenção em quanto tempo que o assunto discutido já tá correndo e quais são os argumentos da outra pessoa, porque às vezes ela só vai repetir a mesma coisa, ou então ela vai começar a pular de argumento pra argumento, pra argumento, pra argumento, pra argumento, pra argumento, sem querer aprender, ou enfim, querer saber uma opinião diferente, mas só pra não dar o braço a torcer e coisa do tipo. E aí, nessa hora que você vê que isso tá acontecendo, você tem que dar um jeito de falar sobre outra coisa, de deixar o assunto acabar, de focar em outro negócio. É meio ruim ainda de qualquer jeito, porque eu acho que a maioria das pessoas... A maioria das pessoas fogem de discussões, elas, tipo, não gostam de discutir. De qualquer jeito, elas têm uma aversão a isso. Elas acham que qualquer discussão é tóxica e tal. Então isso pode ser um pouco prejudicial, se você pensar dessa maneira, mas aí vai ser o público que tu vai cultivar, né? É bem estranho, é bem difícil. E também eu, como viewer, tenho bastante vício em entrar em discussão pelo chat de outra pessoa. Então, outro dia eu tava na stream da Kami, exclamação Kami no chat, K-A-M-Y, pra quem não conhece. Ela tava jogando Fallout 76, e esse jogo é um jogo online que tem uma barreira, enfim, é um jogo online, é um MMORPG, é um RPG online pra muitas pessoas. Então, se você entra num servidor, não é um servidor você e seus amigos, é um servidor você, seus amigos e mais 20 pessoas jogando ao mesmo tempo. E aí eu peguei e falei, pô, sacanagem, porque eles têm o jogo já é pago, e daí eles têm um bagulho de pagar mensalmente, e nesse bagulho de pagar mensalmente você ganha... Você ganha o servidor privado pra só vocês e os seus amigos, certo? E eu acho isso totalmente imbecil. Eu acho sacanagem pra caramba. Se é pra fazer assim, nem faz servidor privado. Só deixa o servidor aberto mesmo e dane-se. Porque eu não... Você coloca uma paywall numa ferramenta que um monte de gente tá querendo já, né? Num bagulho de servidor privado, que é o que um monte de gente gosta. E além disso, ainda é um jogo pago. Pera, eu já falei isso, eu acho. Mas é um jogo pago e você tem que pagar por mês pra ter acesso a esse servidor. Só deixa sem se for assim. Daí eu comecei a falar, tipo, nossa, que droga, né? E ela começou a contra-argumentar e ela falou um monte de coisa que... Enfim, eu não sei. De fato, eu não sei como é que funciona. Então, tipo, ok, mas eu fui perguntando cada vez mais coisas, falando, mas isso, mas isso aquilo, 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 mas isso... Chato pra caramba. Mas enfim, não na maldade, eu só fiquei só fiquei curioso pra saber, tipo, que ela tinha mais ela já tinha visto mais do assunto, então eu fiquei curioso pra saber, tipo, e por que isso não pode? Por que aquilo não pode? Mas eu vi que quando eu fiz isso, ficou meio que só eu e ela conversando no chat, ninguém mais. Aí chegou uma hora que eu me percebi que eu tava sendo o cara do chat que não tava... Que sei lá, que ninguém mais tava na discussão e tal. E daí eu falei, putz, ok, pera, deixa eu parar de falar disso, porque eu acho que eu tô viajando aqui, né? Acho melhor, tipo, deixa isso pra conversar depois e tal. Então, é uma situação bem complicada, que na maioria das vezes você nem percebe quando tá acontecendo. Mas se acontecer, tem que ficar ligado pra saber como parar a situação, né? É um pouco difícil, eu não sei muito
como fazer isso, tipo, qual é a hora de parar uma discussão, porque também muitas vezes vai que ela parasse a discussão ou que eu parasse a discussão mais cedo, nesse caso, e ninguém mais no chat falasse mais nada, sabe? Então, tipo, pelo menos eu tava, na discussão, tava tendo um assunto ali que tava interagindo com uma pessoa que fosse, mas que tava interagindo. É melhor do que ter um chat que ninguém fala nada e aí fica, tipo, vento, vácuo e nada acontece. Então acaba sendo uma situação bem complicada, mas eu acho que ao longo termo ficar focado demais na discussão é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. E ainda mais daí, tipo, extremamente negativo se você começa a ignorar todo o resto que tá acontecendo na sua stream só pra focar na discussão com o chat, sendo que no chat pode ter chegando gente nova ou acontecendo um monte de outras coisas ou outros assuntos que são mais legais de se falar do que ficar numa discussão só um a um com uma pessoa, como foi o caso do que eu falei lá no início. Então aí tem que tomar cuidado porque é prejudicial pra live stream, eu sinto. Rex, boa tarde, cara. Tudo bem? Thiago, e aí, tudo bom? Mindy, boa tarde. A Júlia falou, algumas pessoas só gostam de ver o circo pegar fogo, né, chat? Não é bem isso. Eu só gosto de discutir, eu não sei, eu gosto de argumentar. Eu gosto de ver... Geralmente eu aprendo mais sobre o negócio, porque, enfim, a outra pessoa sabe do que ela tá falando. E desse jeito eu faço com que ela argumente mais sobre o assunto, e assim eu ganho mais conhecimento sobre o assunto que for. E eu também acho que é gostoso de... gostoso. Mas é bom pra exercitar o pensamento, certo? Se você pega argumento de uma coisa que você nem... Se você treina pra conseguir argumentos de uma coisa que você não acredita de fato, eu acho que tu desenvolve tipo, interpretação, você desenvolve, sei lá, não sei se é vontade a palavra certa, mas tipo, ver os dois lados da história. Você desenvolve essa ideia, essa vontade de querer saber qual que é o outro lado. Então se você pega se você contra-argumenta com algo que você mesmo gosta, tipo, se eu vou falar que o Xbox é melhor do que o PlayStation 4 por causa disso, eu vou ter que pegar argumentos do Xbox, eu vou ver um outro lado de uma situação e eu vou adquirir mais conhecimento de qualquer jeito. Então, enfim, eu acho bacana. Rakshasa, como é que tá? Tudo bem? Rodrigo, boa tarde. Gustavo, boa tarde também. Bom, foi basicamente esse o primeiro assunto. Acho que tem que tomar bastante cuidado com brigas em stream e bastante cuidado pra não focar numa briga um a um quando tem outras coisas acontecendo no chat ao mesmo tempo. E o outro assunto que eu separei aqui pra hoje é a ideia de se diferenciar, no caso que eu vou falar tipo no YouTube ou na Twitch, ou enfim, streams ou vídeos. E daí eu não sei onde mais que isso se aplicaria se tivesse outro tipo de... outra profissão que isso se aplicaria também, né? Mas no YouTube uma coisa muito difícil que muita gente fala, sem dar dica nenhuma de como fazer isso, né? Mas é uma dica que os YouTubers grandes gostam de fazer bastante, gostam de entregar bastante essa dica quando tem aqueles vídeos que eles fazem de, enfim, perguntas e respostas, de dicas e blá blá blá. Que é falar pra... Você tem que se diferenciar, você tem que se destacar. E daí só fala isso e a pessoa que tava querendo a dica vai falar: ok, obrigado aí, Sherlock Holmes. Como é que eu faço pra me destacar, né? O que isso significa? Então é mais ou menos essa a ideia do que eu tenho pra falar, do que eu vou falar aqui. E eu acho que é uma coisa, tipo, bem difícil de fazer, na minha opinião. E eu não sei nem como fazer isso em stream. Eu só consigo ter uma ideia do que fazer, e já tive algumas ideias do que fazer.
pra vídeos e pra stream, quando eu pensei, tipo, eu vou fazer uma stream diferenciada, o que eu posso fazer pra ter um diferencial das outras pessoas, um bagulho diferente, eu fico tipo, velho, eu não tenho a mínima ideia. A não ser se for alguma coisa especial que acontece uma vez ou outra, mas, tipo, em todas as streams, o que fazer de diferente, eu fico bem... Eu realmente não consigo pensar nisso. Mas, então pra vídeo. E também é ótimo falar também que isso não significa que vai dar certo. Fazer um bagulho diferente não significa que vai fazer um negócio tipo, que as pessoas... Que vai explodir, que vai super dar certo, que todo mundo vai gostar. Mas eu acho que tem mais chances de, certo? Porque você provê um conteúdo... Você dá um conteúdo que só tem no seu canal. Então, se as pessoas querem ver aquilo, só vai ter com você. E daí essa é a brincadeira de ser diferente, né? De fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, pra vídeo, eu já pensei várias vezes e esse canal já teve uma época que eu tava tendo, tipo, 1000 ideias diferentes do pra como deixar esse canal, certo? O meu canal, porque antes eu fazia só gameplay comentada, mesmo quando eu comecei lá em 2012. E por muito tempo eu só fiz gameplay comentada, só, tipo, ligando o jogo, comentando por cima, eu fazia uma correção, um color grading, né? Tipo, dava uma melhorada, uma mexida nas cores do jogo e cortava onde tinha que cortar o bagulho, renderizava, mudava pro YouTube e pronto. Então era a mesma coisa que todo mundo já fazia, né? BRKS Edu, Funk, enfim, todo mundo aí da época fazia isso. E esse é o negócio, né? Porque, tipo, no começo do YouTube era só gameplay que era jogada sem comentário nenhum. Aí o pessoal pega a gameplay... o pessoal que já fazia isso de gameplay pegou e falou, e se eu fizesse algo diferente? Se eu gravasse a gameplay e comentasse um assunto por cima depois, narrando a gameplay, falando das estratégias ou comentando qualquer assunto. E daí começaram a fazer isso. E daí todo mundo começou a fazer isso. Depois uma pessoa pegou aquilo e falou, e se... em vez de eu fazer uma narração por cima, eu narrasse ao mesmo tempo que eu estivesse jogando. E daí começou a fazer as gameplays comentadas. E daí todo mundo começou a fazer gameplay comentada. E daí uma outra pessoa pegou e falou, e se, além de gameplay comentada, eu ainda fizesse vários cortes pra tirar as partes que nada tá acontecendo no jogo. E daí várias pessoas... E aí, por fim, daí começaram a colocar... Qual que é o nome? Memes no meio e foi evoluindo tudo junto. E foi evoluindo cada vez mais a partir de uma coisa que já existia, óbvio. Então essa é a ideia do que eu tô... Então essa é a ideia do negócio. Você não precisa de fato criar alguma coisa totalmente diferente do que já existe, mas é você pegar aquilo que já existe e apresentar ela de uma maneira diferente, ou acrescentar alguma coisa diferente e coisas assim. Então, por exemplo, eu tinha o canal de gameplay comentada e por um tempo eu fazia detonado, certo? Eu tenho o canal, enfim, esse é o canal. Não tem mais gameplay comentada além das lives, mas é o canal. Mas antigamente era detonado, eu fazia 100% do jogo e eu... Certo, eu destrinchava tudo. Se vocês verem, por exemplo, os meus detonados de, sei lá, GTA 4, eu joguei tanto GTA 4 que eu desenvolvi estratégias diferentes para as missões, fazer ela mais rápido e fazer ela de maneiras diferentes. Que o GTA 4 é um jogo que eu nem sei se foi pensado isso, mas é estranho quantas maneiras diferentes dá pra você fazer as missões daquele jogo. E até ali não era nada diferenciado, era só gameplay comentada, detonada, blá blá blá. E por um tempo eu pensei em transformar o meu canal em full focado em gameplays. Full focado em detonados e... qual que é o nome? E estratégias pros jogos. Então, por exemplo, e fazer isso de uma maneira totalmente diferente. Então,
Como? Eu poderia só pegar o jogo e falar, tipo, olha, aqui você faz isso, 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 enquanto passa a imagem do jogo, ou, enfim, ao vivo mesmo, e coisas do tipo. Esse não seria muito diferenciado, mas o que eu ia fazer era, sei lá, por exemplo, GTA de novo. Fazer tal missão no GTA, ou fazer tal troféu no GTA, ou tal coisa difícil no GTA. Eu iria pegar um mapa do local onde existia, ia colocar, tipo, os inimigos estão aqui, você vai entrar aqui nesse prédio, tem tantas saídas e tantas entradas, você entra por aqui e faz aquilo assim. Então, tipo, um detonado extremamente específico e com uma estratégia extremamente bem pensada pra facilitar a vida de todo mundo. Iria dar certo? Não iria dar certo? Tipo, as pessoas iriam gostar, iriam assistir bastante ou não? Não sei. Mas iria ser algo totalmente diferente que... Tipo, eu gostaria de ver algo assim só pra ver maneiras criativas de passar daquela missão e falar, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então eu... Não sei se iria dar certo, se muitas pessoas iriam ver ou não, mas pelo menos eu vi que tá chegando muita... Só quebrando um pouco o assunto, eu vi que tá chegando muitas pessoas novas aqui. Muitas pessoas aqui. Isso aqui é estilo podcast, eu vou falar todo sobre um assunto, depois eu vou ler os comentários. Mas muito obrigado pela raid. Desumilde, foi o Azevedo? Enfim. Só pra ver das maneiras criativas de fazer tal missão de um jogo que eu gosto, de coisa do tipo. Aqui de fundo tá rolando uma gameplay do Monster Hunter, então seria um outro jogo que daria pra fazer pra caramba esse tipo de vídeo, com um detonado super bem explicado sobre as builds e sobre como os inimigos atacam ou não atacam e coisas do tipo. Aí outra ideia que eu já tive era de fazer... Tem um jogo que se chama... Caramba, eu esqueci o nome, mas é um daqueles jogos que você precisa criar uma colônia e que geralmente uma coisa dá errado e daí você volta no save antigo pra aquela coisa não dar errado e você continuar. Nossa, eu esqueci mesmo o nome do jogo. Mas a minha ideia que eu tive pra fazer vídeo é Ring World, o nome desse jogo, né? E a ideia que eu tinha pra fazer vídeo desse jogo seria, então, em vez de fazer, tipo, mostrando a gameplay inteira, a gameplay comentada e coisa do tipo, sem nenhuma edição, eu iria jogar todo o jogo antes gravando, sem fazer comentário nenhum, só jogando. Iria ver o que acontecia e eu ia narrar por cima com facecam, coisa do tipo, né? Eu ia falando a história do que estava acontecendo lá, como se eu fosse de fato um personagem do jogo, ou alguma coisa assim, como se eu tivesse de fato naquela colônia. Então, eu acho que essa ideia ia ser bem legal. Fazendo um storytelling e até inventando lore pro jogo, tipo, sei lá, tal gangue rival aparece, né? Um grupo rival aparece no jogo, daí você fica, esse grupo, aí você cria uma história pro grupo pra fazer uma historinha pros vídeos. E daí essa a parte que eu pensei que seria a mais genial, era que se desse ruim na colônia, eu ia fazer o negócio de voltar o save atrás pra continuar sem dar ruim, só que eu ia também continuar a que deu ruim, e então ia parar de sair um vídeo só do jogo, iria começar a sair dois vídeos, um onde é o ideal, que eu voltei o save e fiz tudo dar certo, e o outro como se fosse uma realidade paralela, onde deu tudo errado e o negócio continua indo de mal a pior. Então ia ter tipo essas duas realidades paralelas, esses dois universos alternativos acontecendo ao mesmo tempo. E, sei lá, de novo, ia dar certo, não ia dar certo? Eu acho que esse tem muito mais chance de dar certo que os outros de detonado. Mas ia ser algo interessante, no mínimo. Ia ser pelo menos uma experiência diferente. E agora, obviamente, eu decidi fazer os vídeos de teorizando, tá? Blá blá blá. Se vocês ainda não assistiram um vídeo novo, segundo link na descrição. Cuidado com spoilers de Life is Strange. Mas enfim. Que, enfim, são os vídeos que eu falo sobre um jogo ou alguma coisa que aconteceu no jogo e ao mesmo tempo tento ensinar alguma coisa da vida real. Medo de abandono do Life is Strange,
é bem superficial, né? Mas alguma coisa sobre Al Capone e Pablo Escobar do Homem-Aranha. O próximo eu vou falar de mitologia nórdica. Então, enfim, é um bagulho diferente. E que esses estão indo bem, assim, estão dando bastante certo. Então essa ideia que eu tô falando de como ser diferente, de onde ir com a criatividade, de como dar o primeiro passo pra criatividade, é você pegar algo que já tá sendo feito, ou algo que você mesmo já faz, e tentar fazer ele de uma maneira diferente, certo? Eu acho que isso é muito mais difícil fazer do que falar, claro, mas eu acho que isso é muito importante pra se destacar no YouTube, na Twitch ou o que for. Agora, de novo, o que eu já falei, pra stream eu não tenho a mínima ideia o que fazer de diferente pra como fazer de uma maneira mais criativa. Então é algo difícil mesmo, mas pros vídeos eu já tive essas outras ideias. Eu acho que é isso que você deve pensar quando falam pra você ser diferente, pra você tentar se diferenciar, pra trazer um conteúdo original seu. É você só tentar dar tentar dar uma cara diferente pra aquilo que já é feito. Eu gostaria de pegar exemplos de outras coisas, de vlogs, ou de críticas, ou de maquiagem, o que quer que seja, mas como eu não consumo muito, eu não tenho nem noção de como que tá como que as pessoas fizeram diferentes tal. O que eu mais sei é de jogos, que é o que eu mais acompanho, né? Mas eu acho que essa é o caminho pra se seguir. Deixa eu ver se... Ok, eu tô subindo o chat aqui. Muito obrigado pela raid, Azevedo, mesmo. Isabela, tudo bem? Pra todo mundo que chegou da raid, boa tarde pra vocês. Isso aqui é uma stream estilo podcast, que eu tô falando sobre ideias. Vocês podem fazer perguntas ou... Enfim, que eu vou ler agora os comentários. Mas sejam todos bem-vindos. E boa tarde pra vocês. Taiga, que surpresa o senhor... o senhor não, a senhora por aqui. O senhor é Chaves, memória muscular o nome. A Taiga falou... como é que você tá? Tudo bem, Taiga? Tô tentando fazer isso, né? Ainda sou nova em não trabalhar 100% focada. Como eu realmente deveria. Ah, tá. Tá, você tá tentando fazer o negócio de trabalhar e ver lives ao mesmo tempo. Eu fiz bastante isso quando eu trabalhava com a sua live stream. O problema é que quando você começa a comentar no bagulho, aí fica difícil, certo? Eu lembro que você tava jogando GTA V na sua... Aliás, exclamação Taiga no chat, pra quem não conhece a live stream da Taiga. Você tá fazendo live stream de GTA V e eu deixava o celular aqui assim, tipo, embaixo do monitor, eu ia trabalhando e vendo assim, né, só dando as espiadelas e tal. Só que daí começava o bagulho, se eu começasse a interagir no chat, aí ferrou, velho. Aí eu não tinha disciplina. Eu ainda fazia o meu trabalho no final, mas era um bagulho ali, eu tava no Missão Impossível, no stealth ali, eu tinha uns bagulho, uma superfície que dava reflexo na minha frente, daí eu via se o meu chefe ou a minha chefe tava andando lá atrás, aí tipo, opa, joga o celular pra longe, tô aqui, tô só trabalhando. É adrenalina pura o negócio. Acabei zoando o podcast sem querer? Não, nada a ver, tá tudo bem. Beleza, chat? Tá tudo bem. Mas esses, como eu disse, enfim, como eu disse no início do podcast, esses foram os dois assuntos de hoje. Eu não tenho mais muito sobre o que falar. Eu acho que hoje vai ser um podcast de meia hora só.
E daí a gente volta amanhã. Vocês têm alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta pra fazer sobre tudo isso? Aliás, Maísa, boa tarde. Ou qualquer outra coisa que seja. Daí calem-se agora ou se falem para sempre. Mas ao contrário. Pra isso. Ah, sim. Taiga, sobre as brigas em stream, eu falei. Foi a primeira coisa que eu já falei. Eu tava falando sobre como lidar com isso. Não tava falando sobre, tipo, brigas de fato que aconteceram e que, tal pessoa. Mas sobre como lidar com isso da melhor maneira possível, que eu acho, pelo menos, numa situação de streaming. É difícil. É difícil. Discussões em geral, sabe? Às vezes você se deixa levar. E Ítalo também. Tudo bem, cara? Quanto tempo? Bom. Mas era... Foi basicamente isso. Como se diferenciar é a grande questão. Taiga. Em situação de stream, eu não tenho... Eu acho que um bagulho que funciona pra stream... Tá, ok, vamos lá então. Acabei de pensar aqui. Lembrar, aliás. Não pensar só, mas lembrar. Que eu falei bastante sobre se diferenciar em vídeos. Mas acho que em bagulho de stream, uma coisa que funciona bastante pra você se diferenciar é enganar o público. Isso pode parecer bem errado, e pode ser bem errado dependendo de como você tá enganando o público, mas você enganar o público pra ser entretido. Você enganar o público pra fazer ele ficar entretido. Isso é uma coisa que eu tô vendo bastante streamers fazendo e eu fico entretido pra cacete no negócio. Então eu tenho um streamer que eu sigo que ele joga bastante roguelikes. Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Slay the Spire, blá blá blá. Aqueles joguinhos que você morre e volta tudo do início. Então, o que... Não é clickbait. O Rakshasa falou, lá vem o clickbait. Não é clickbait, olha só. É só super interessante mesmo. O que ele fez? Se ele só fizer uma live stream normal jogando Binding of Isaac, o tanto de gente que vai assistir é só mais uma stream de Binding of Isaac, sabe? Não é tão importante. Ele fez Então ele fez um bagulho que ele chamou de... Nossa, eu nem lembro. Pentatona. Tipo, sabe? Triatlo. Maratona. Então, tipo, de roguelikes. Então ele pegou os 5 jogos, acho que foi o Binding of Isaac, Rogue Legacy, o Enter the Gungeon. Ô cacete, Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Slay the Spire, Spelunky, e eu não lembro qual que era o outro. Mas ele... Dead Cells... Não era Dead Cells. Eu não lembro qual que era o outro, mas ele pegou 5 jogos desse tipo e falou, tipo, domingo eu vou fazer a pentatona, sei lá, como que traduz, de roguelikes, onde se eu perder um jogo, eu tenho que voltar desde o início. E é tipo, o desafio é ganhar uma run de cada jogo sem morrer em nenhum dos jogos, sabe? Ganhar tudo seguido. Então, tipo, tem alguma diferença nisso e ele jogar só o jogo e depois passar pro outro jogo? Não, a live stream dele foi a mesma coisa. Foi só ele jogando, comentando e o pessoal se divertindo e pronto. Só que como ele colocou esse negócio de tipo, uau, olha só que super diferente que é, mesmo não sendo diferente, mas olha só que super diferente que é, todo mundo super, tipo, ficou extremamente ansioso pela live stream de domingo. Que foi num domingo que ele fez. Mas todo mundo ficou extremamente ansioso. Animou o pessoal, tipo, nossa, é um bagulho diferente, é um evento especial. Então ele só mascarou o que ele já fazia, deu outro nome pro que ele já fazia, e aí o pessoal amou, sabe?
Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Tem outro que eu sigo também que ele... é o mesmo grupo ali, né, de pessoas que eles começaram a fazer campeonato. Então tá, tipo, tendo o campeonato de Super Mario Maker 2. Pra quem não sabe, Super Mario Maker é o jogo da Nintendo, né, do Mario da Nintendo, que você pode criar os seus próprios levels. Então o que o cara fez foi, ele pegou, criou um monte de level, criou uns 10 levels ou mais, 12 levels, não lembro quanto que ele criou. Pegou o grupo de streamers que acompanha ele e falou, tipo, vamos fazer um competitivo de Mario só de... Só de amigos. Eu acho que tem algum prêmio no final em dinheiro que ele colocou pra tornar as coisas mais interessantes. Mas ali é tipo só entre os amigos dele um campeonato de Mario com levels que ele criou e que o pessoal não sabe qual é que é. Então ele coloca lá, tipo, a live stream são 3 partidas, né, entre cada pessoa, uma hora cada pessoa, que eles jogam ao mesmo tempo, cada um na sua própria tela, né, enfim. E streama, ele pega a stream desses caras, captura, coloca na tela e vai narrando por cima, tipo, nossa, tal pessoa chegou em tal lugar, agora ele passou e, meu Deus do céu, ele conseguiu entender o pulo que faz aquilo e faz aquilo. Tipo, é uma coisa super diferente, né? É uma coisa que super criativa, mas ao mesmo tempo, no final de contas, é só o pessoal jogando Mario Maker. Então eu acho que é bem... que essa ideia é bem interessante de mascarar e de fazer campeonatos entre o pessoal amigo, o pessoal que ele conhece. Eu já pensei em fazer isso com a minha stream. E tem uma stream que eu ainda vou fazer, que vai ser bem diferente, mas eu tenho que pensar bastante nisso, porque eu quero que a stream seja também pra doar alguma coisa beneficente, pra que ninguém que esteja lá, tipo, trabalhe de graça, que esteja participando trabalhe de graça. Que vai ser bem legal. Mas eu já pensei, tipo, fazer campeonatos com os amigos e tal, mas eu fico, tipo, o quê? Ninguém joga Binding of Isaac. Que eu vou fazer um campeonato de Binding of Isaac? Eu vou fazer um campeonato do quê? De Dead by Daylight? Eu sou o único que não joga Dead by Daylight Fortnite. Aí o que eu faço de campeonato? Ninguém joga os joguinhos que eu jogo. Então aí fica um pouco difícil. Mas eu acho que essa é a melhor das ideias de campeonato, mascarar o que tu faz com outro nome pra todo mundo ficar empolgado, e fazer um evento de fato diferente. Eu acho que pra stream é difícil você fazer sempre uma stream constantemente diferente toda vez, mas pelo menos uma vez por mês ou alguma coisa assim, fazer um evento diferente, pensado, ou enfim, uma vez por semana que seja. Eu acho que já faz bastante diferença. Eu acho que já dá um hype bem maior pra situação toda. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isael, boa tarde, velho, tudo bem? Boinha Cinza, boa tarde pra você também. Tipo um mágico, isso, Ítalo. Igualzinho um mágico. São espelhos e fumaça. Marcelo, seja bem-vindo de volta, então, cara. Horlon, boa tarde, velho. É quase um react ao vivo, só que narrando. Israel, perdão, eu não tenho certeza sobre o que você tá falando, mas do campeonato... não, é mais... Eu acho que é sobre o campeonato de Mario Maker que eu falei, que o cara tá fazendo. É Dumb Dog, aliás, na Twitch. twitch.tv/Dumb, D-U-M-B, Dog, D-O-G. Que tá fazendo esses campeonatos. Não é... É mais como se fosse um evento de campeonato mesmo, sabe? Tipo, campeonato de LoL ou de Overwatch.
E ele é o narrador, no caso. Então na stream dele passa as duas telas do pessoal e ele vai narrando por cima. O Rakshasa falou, o karaokê foi isso aí. Que eu fiz uma live stream de karaokê especial de karaokê do Twitch Sings, que é, enfim, o aplicativo de karaokê. E foi mais ou menos isso. Mas é tipo, é mais especial porque o pessoal... Eu não sei, é diferente, não é algo que eu faço, é algo fora do ramo do que eu faço aqui. Então ele é diferente por causa disso, certo? Mas se eu fizesse sempre live de karaokê não seria diferente. Tipo, eu não adicionei nada a mais no karaokê, eu só joguei um jogo diferente, digamos assim. Mas enfim, é um evento que eu vou deixar pra ser especial cada vez que eu lançar o vídeo. Um vídeo novo, no caso, eu lancei um vídeo novo primeira sexta-feira desse mês aqui, dia 1. E daí foi uma live stream de karaokê. Provavelmente tem vídeo novo na última sexta-feira desse mês. É o que eu marquei aqui nas metas. Então daí vai ter outra live stream de karaokê. Até, enfim, se parar de dar certo a live stream de karaokê, não sei mais. Daí eu tenho que fazer outra coisa. Outra coisa que eu já pensei em fazer. Teve uma vez que eu fiz live stream de Mind of Isaac jogando até morrer. Se eu morrer, acabava a live stream. E, tipo, apareceu bastante gente. Mas não foi bem pensado porque eu não morri. E aí chegou uma hora que eu, tipo, falei, velho, eu não tô aguentando mais, eu tenho que acabar essa live stream que a minha voz já tá destruída. Então foi esse um negócio que é só um desafio imbecil no meio da live stream. Eu acho que deu certo, eu acho que foi divertido. Mas ao mesmo tempo, eu não consegui cumprir o objetivo porque eu não morri no jogo. E daí eu tive que acabar a live stream sem morrer. Então tem que tomar cuidado também com o que coloca ali, senão você vai acabar, tipo, se vendo numa situação um tanto ruim ali. E outra coisa que eu tava pensando era fazer uma live stream. E essa é muito idiota, mas eu achei que podia ser interessante. Eu não vou falar divertido, mas interessante pelo menos. Que era fazer uma live stream que eu não podia reagir a nada. Então eu teria que fazer a live stream inteira. Eu ia conversar, eu ia narrar, eu ia comentar normal, conversar com o pessoal normal. Mas ela tinha que ser inteira séria. Eu não podia dar risada, eu não posso assustar, eu não posso ficar triste nem surpreso, eu não posso mostrar nenhuma expressão na minha face. Se eu mostrar, acaba a live stream. Eu não sei ainda se eu vou colocar essa em prática ou não, mas foi uma das ideias que apareceu na minha cabeça outro dia. Eu falei, nossa, que ideia idiota, vamos fazer. Vamos ver se eu faço. Mario Kart, bora. Nossa, eu queria demais, Taiga. Demais. Mas eu estou desempregado. Vocês, aliás, assistam o vídeo. Assistam os vídeos novos que eu coloco, que eles são legais, vocês vão gostar. E daí assistam propagandas e faz o YouTube me dar dinheiro. Enfim, vocês sabem como é que funciona. O pessoal tá falando aí, também não joga. O Azevedo falando que também não joga DBD e Fortnite. Infelizmente eu não jogo. Se eu jogasse Dauntless dava pra fazer a brincadeira. Marcelo perguntou das lives na Twitch. O meu último podcast eu falei bastante sobre as diferenças entre YouTube e Twitch, porque eu voltei no YouTube e qual que foi minha experiência. Qual que foi minha experiência na Twitch. Então eu super recomendo pra você ouvir o episódio passado. Ele fica gravado no youtube.com/CorujaSonambulaLive, o primeiro link na descrição, o segundo, eu acho que é o primeiro. Você também pode ouvir os podcasts pelo Spotify. Só colocar o comando !podcast no chat que ele vai te mandar os links. Sem problema, Israel. Ia ser... Rakshasa falou, legal, ia ser uma live de 10 segundos. Então...
Esse é o medo, né? A Mindy falou, eu não curti essa ideia da live narrando sendo 100% sério. A live não seria 100% sério, tá? Só seria 100% sem reação. Eu ainda iria tentar fazer piada, porque geralmente é isso que eu faço, eu tento fazer piadas. E as brincadeiras e comentar e tudo mais. Eu só não poderia reagir a nada. Eu acho que seria interessante, tipo, se o público começasse a tentar me fazer dar risada também, ou tentasse tirar uma reação pra eu perder o desafio, ou o que quer que seja. Às vezes nem acabar a live, mas, tipo, eu só não posso perder. Sei lá, pode ser qualquer outra coisa. Tem que dar uma cambalhota se eu perder. Não vou dar uma cambalhota, isso aí foi imbecil. Só foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mas enfim. Primeira piada boba que rolasse acabava a live. Por aí, Azevedo. Então, ó, o Ítalo falou ali, imagina ver algo no chat, escapar uma risada e ter que acabar a live. Exatamente. Tipo, eu acho que a ideia de... Eu tive essa ideia porque eu acho que a ideia de controlar emoções, de deixar um poker face ali no meio do negócio, eu acho interessante. Então, tipo... Quando eu jogo jogos de terror aqui, por exemplo, eu tomo susto, só que eu consigo... Quando eu tomo susto, geralmente é só um... E, tipo, passou, certo? Eu acho que isso não é... Eu nem tento controlar, é só como acontece. Mas, tipo, eu acho muito interessante ver as pessoas tentando não reagir a alguma coisa. É alguma coisa... eu não sei explicar direito. Eu só acho interessante. Eu só acho que é um desafio bacana. Você tentar, tipo, acontecer alguma coisa que te dá raiva e você... Ok? Vamos continuar. Alguma coisa que é engraçada e você não poder dar risada, ter que se manter sério. Geralmente não dá certo. Zelda, Mario Kart e Pokémon. Queria todos esses. Mindy falou inexperiência igual inspiração mais experiência. Nova palavra. Nova palavra. Ia brotar a galera baixando pra sódio ao vivo, o Ítalo falou. Eu acho que tem potencial pra ser interessante. Tem potencial também pra ser, tipo, igual a Mini falou, uma live stream totalmente chata, onde o pessoal não faz nada. Mas eu acho que tem uma diferença, certo? Eu acho que eu tava falando... Não foi no podcast, foi com o Thiago que eu tava falando isso. Que eu tava vendo uma live stream outro dia. Eu tuitei também. Eu tava vendo... Eu fui entrar... Tem uma menina que eu sigo lá, uma garota que eu sigo na Twitch, que ela joga Mario Maker pra caramba. É The Dragon Fini. The Dragon, então é o dragão. E Fini é Feeney. Ela joga muito bem. E eu fui entrar no canal dela outro dia, de manhã, né? Que geralmente ela faz os Mario Makers, ela faz as lives de manhã. Pra mim, eu não sei que horas que é no Canadá, é gringa. E tava hosteando outro cara. Esse cara tava jogando Bloodborne. E daí ele saiu correndo, caiu num buraco que ele não tinha visto. E daí o bicho que tava vindo atrás dele ficou parado no buraco e depois caiu e saiu girando no buraco. E, tipo, foi um bagulho totalmente absurdo de engraçado, certo? Então daí eu acho que tá a diferença entre essa live stream de não posso reagir e uma live stream sem reação. Porque quando isso aconteceu na live stream desse cara, ele ficou aqui parado e só continuou jogando. Eu fiquei 2 minutos assistindo, ele não falou uma palavra nesses 2 minutos que eu fiquei assistindo, e aconteceu esse negócio que foi engraçado, e ele não falou nada, não reagiu, não fez nada. Horrível. Horrível. Concordo. Agora, se fosse uma stream onde a pessoa geralmente reage e agora ela é obrigada a não reagir, eu acho que tem esse desafio. Porque, tipo, se eu estivesse jogando, se eu estivesse no lugar dele, eu já teria dado risada, eu já teria reagido, eu já teria... Nem sei o que eu estaria comentando naquele momento, porque foi algo que eu achei muito engraçado. E daí, pra não dar risada, ou pra não comentar nada, ou pra não fazer... Ou pra... Nem não comentar, né? Mas, enfim, pra não
ter nenhuma reação com esse tipo de coisa, só falar alguma... Só brincar nas palavras, sem ter nenhuma reação facial, pra mim iria... tipo, a ideia seria que o chat iria ver aquilo e ia falar, é agora ele quebra ou ele não quebra? Ele vai reagir ou ele não vai reagir? Ele vai ter um resquício de emoção na face dele ou não? Sabe? E daí eu ia ter que ficar prendendo a risada ali, pensando em qualquer outra coisa pra não dar risada. Ou enfim. Eu acho que tem essa pequena diferença. Mas enfim, eu também não sei. Tem potencial também pra ser uma live stream super entediante, onde não tem reação nenhuma e nada acontece, feijoada e blá blá blá. Ítalo falou, se segurar muito vai estourar uma veia na testa. Porque vai ter piadas que não vai ter como tancar, às vezes é tão ruim que bate no âmago da pessoa. Sim, essas são as piadas que eu gosto. Mas aí é um desafio. Se não tiver também, dane-se. Eu acho que a ideia de acabar a live stream pra esse é um pouco estranha, mas pode ser uma ideia que, tipo, cada vez que eu reaja, cada vez que tiver alguma reação, eu terei que fazer alguma coisa no final da live stream, sei lá. Sabe? Acho que pode ser interessante. Enfim, é um bagulho diferente. E esse é outro bagulho sobre se diferenciar. Eu acho que é um bagulho importante. Tudo que você for fazer que é diferente pode dar certo, pode não dar nada e pode dar errado. Tem algumas coisas que tem mais chance de dar certo, tem algumas chances que tem mais chance de dar errado, claro. Mas tudo acaba sendo um risco, ainda mais se você vai sair da sua zona de conforto pra tentar alguma coisa diferente, certo? E isso pode ser, tipo, nem só em YouTube, stream e blá blá blá, em qualquer lugar, em qualquer área. Se você é um designer e vai fazer um design diferente pro bagulho, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Você vai pisar em terras desconhecidas ali. Então, eu acho que o que não pode ter é medo de colocar em prática alguma ideia que você teve por achar que vai dar errado, certo? Porque senão você tira toda a chance de... toda a chance de toda a chance. Você tira, não serve mais pra nada. E além de tirar toda a chance de dar certo, tu ainda também tira toda a experiência que você ia ter fazendo aquele bagulho, que mesmo que deu errado, você vai falar, ó, isso aqui deu errado. Por quê? Deu errado porque... por causa disso aqui. Isso aqui não funcionou muito bem. Maravilha. Então o que eu faço? Nas próximas ideias, vamos prestar atenção nesse bagulho que deu errado e tentar fazer com que ele não exista, né? Tentar arrumar esse problema. E assim você vai tendo ideias melhores. Então é importante você não ter muito medo de tentar fazer as coisas. Você não se parar de tentar fazer as coisas. Porque pode dar errado. Claro que pode, mas uma hora certa, né? É um bagulho que, tipo, se você tiver um dado de 1 quinquilhão de lados e você tem que fazer dar o número 19, a sua chance de fazer aquele dado dar o número 19 é 1 em quinquilhão. Só que daí o que você faz? Você joga o dado. E daí ele não vai dar certo. E daí você pega os dados e joga de novo. E daí você pega o dado e joga de novo. E daí você pega o dado e joga de novo. E quanto mais você jogar o dado, maiores as chances de alguma coisa funcionar, certo? Então não jogar o dado eu acho que é uma opção de... provavelmente nunca vai dar certo. Porque você nunca vai ter tentado nada. Enfim. Menos um bagulho de extrema sorte, que é o... não tem nem experiência em jogar o dado, né? Não sei se você não fica melhor em jogar o dado. Mas vocês entenderam a metáfora, ok? A metáfora tá aí. Uma stream inteira sem o chat jogar referências.
Essa aí eu não acho que eu iria conseguir. Essa aí ia ser muito difícil. Rakshasa, você acha ruim fazer piada negra? Acho que é tipo o humor negro que você tá falando. Eu falei sobre isso em algum podcast. Não lembro qual. Algum dos episódios do podcast eu já falei sobre isso, mas só respondendo rapidamente. Eu acho que depende muito da piada. Eu acho que tem jeitos de fazer uma piada com humor negro. De uma maneira que você não vá ofender tantas pessoas e de uma maneira mais sensível. Geralmente é assim que eu tento fazer quando eu faço. Porque eu faço bastante piada. Eu faço piada com coisa de morte, coisa do tipo, certo? Mas aí se tem alguns assuntos que eu não vou. Antes eu era bem mais... Eu gostava bem mais, mas enfim, no fim, piadas de humor negro, a maioria delas é só engraçado porque falou alguma coisa que não deveria ser falado e hahaha, isso foi engraçado porque não deveria ser dito. Porque é imbecil. Então... Dá pra fazer piadas desse tipo, só que tem maneiras de tomar bastante cuidado que vai fazer, e geralmente, enfim, se você pensa bastante em como fazer a piada tomando esses cuidados, você vai fazer uma piada mais inteligente. A piada não vai ser só eu não deveria falar isso, então hahaha, e vai ofender menos gente e vai ser mais legal pra todo mundo. Tem momentos. Nossa, as referências da Júlia. Como diria Carlos Felino na gloriosa música, não tenha medo do seu medo, não tenha medo do seu medo não. Verdade, Carlos Felino, velho. Um grande filósofo da nossa época. Um grande artista contemporâneo. Tem que ter a linha certa. Complicado, complicado. Bom, mas enfim, eu acho que isso foi acho que esgotou todo o assunto que eu tinha pra hoje. Então... então maravilha. Acho que a gente volta... Acho não, tenho certeza. Vamos encerrar o podcast por aqui. Eu sei, Júlia, eu sei que é Irmão do Geral. É o Amor Impossível. Eu não cheguei a ouvir essa música, não. Mas... Eu vou encerrar o podcast por aqui, por hoje. Foi um mais rápido mesmo, como eu pensei que seria. Mas acho que 1 hora é um bom podcast de qualquer jeito. Amanhã a gente volta, da 1 às 3, a gente tá jogando The End is Nigh. A gente vai fazer umas fitas amanhã, uns cartuchos. Então apareçam. Tem live stream todos os dias, da 1 da tarde até as 3 da tarde. E... eu acho que é basicamente isso. Tem mais alguma coisa? Se vocês ainda não assistiram o vídeo novo que eu lancei sobre Life is Strange Before the Storm, cuidado com spoilers, o link tá aí na descrição, assistam, que é bem legal. E também assistam o do Rei do Crime, que também é bem legal. E é isso. Sem problema, Minja. Não tem que pedir desculpa nem pra você mesma, porque a vida é essa, saca? Uau, palavras de efeito. 400 de QI, a vida é essa, incrível. Mas não precisa ficar obviamente, pedindo desculpa nem nada do tipo, que... É assim que funciona. Às vezes você vai comentar mais, às vezes você não vai comentar menos e tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Tipo, com você mesma, né? Que ela falou que tá pedindo desculpa porque ela tá decepcionada com ela mesma porque ama o podcast. Tipo, nada a ver. O interessante é se divertir e, enfim, pensar e o que quer que seja. Então a gente volta amanhã, 1 da tarde às 3 da tarde. Pra quem tá assistindo ao vivo, tem todas as gravações de todos os episódios no Spotify e no canal secundário, youtube.com/Coruja Sonâmbula Live, é o primeiro link na descrição.
exclamação podcast pra você receber os links também, se vocês quiserem. Pra quem tá ouvindo isso gravado, os podcasts acontecem todas as quartas, da 1 às 3. E é basicamente isso. Gente, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham uma ótima quarta. Um ótimo dia. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham divertido. Espero que vocês tenham pensado. E é isso aí. Então, isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Obrigado por assistir ou ouvir. Se você espirrou enquanto assistia ou ouvia essa live ou podcast, essa podcast live, saúde. É isso aí, pessoal. Adeus, muchachos.